Alô, pessoal, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Estamos juntos mais uma vez aqui no nosso pós-jogo, aqui do Conversa de Torcedor pela 18ª rodada do Campeonato Nacional, meus amigos. E que derrota foi essa do Flamengo, hein? Que derrota foi essa do Flamengo diante do Cuiabá, o time misto do Flamengo. Meus amigos, o que aconteceu na equipe do Flamengo? Mas vamos comentar tudo isso e muito mais a partir de agora com vocês aqui no nosso pós-jogo. E a propósito, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhando os nossos vídeos e deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho e ainda acompanhando a nossa programação, né, também pelas outras redes sociais, no Facebook e também no Instagram, @Conversa de Torcedor. E não esquecendo, Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas, às 18 horas, com você. E não esquecendo também o nosso Conversa de Torcedor, né, todo sábado às 11 da manhã, pela rádio NSC 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pela rádio também, a Rádio NSC, pelo site radioNSC.com e também pela Rádiosnet. E sempre acompanhando o futebol do Rio de Janeiro, sempre acompanhando o futebol internacional, inclusive. Tá bom? E vamos falar aqui, meus amigos, o que aconteceu com o Flamengo. Meus amigos, o que aconteceu com o Flamengo nesse jogo, no jogo contra o Cuiabá. Meus amigos, vitória do Cuiabá, 3-0 com os gols de Matheus Alexandre, Creyson e Daverson, né? A primeira vitória da equipe do time do Cuiabá na história diante do Flamengo, né? São três vitórias, rubro-negras, um empate e agora uma vitória da equipe do time do Cuiabá, né? Então, 5 jogos, né? São 5 jogos, né? 5 jogos que foram realizados entre as duas equipes que estão disputando desde 2021, né? E o time do Cuiabá foi superior durante todo o tempo, né? E poderia ter feito mais gols, né? Inclusive, né? Isso é uma coisa muito importante dizer isso. Então, a equipe do time do Cuiabá não tomou conhecimento, né, da equipe do time misto do Flamengo, né? Vencendo pelo placar de 3-0, engatando a 4ª vitória seguida e o 6º jogo de invencibilidade. Já o rubro-negro, que poupou os titulares para o jogo contra o Olímpia do Paraguai pela Libertadores, né, desperdiçando a chance de diminuir a distância para o líder Botafogo no Campeonato Brasileiro. Então, o time do Flamengo está com 31 pontos, né? Vendo aí agora o Fluminense, Bragantino, São Paulo e Grêmio, né, dentro da classificação. Então, o time do Flamengo, com essa preocupação que está acontecendo. Então, falando sobre isso, dos lances que aconteceram, a equipe do Cuiabá, que eu repito, não tomou conhecimento do time misto do Flamengo. É lógico que a gente tem que falar aqui muito sobre esse jogo e também sobre os assuntos importantes e falando, né, das duas partes, né, do Daverson e do Pedro. O Daverson, sempre, né, o jogador irreverente, né, lógico, né, que fez, lógico, né, que é considerado o carrasco do Flamengo, lógico, né, que está tendo aí pelo rendimento do jogador. E pelo lado do Pedro, né, que é um personagem envolvido na polêmica na semana por conta de uma agressão do ex-preparador físico do Flamengo, que agrediu o Pedro, né? Então, é uma situação que nós vimos aí. Então, vamos por partes. Vamos por partes para que a gente possa conseguir, para vocês entenderem. Então, para tentar chegar a uma conclusão nesse sentido. Então, vamos falar dos lances. Vamos falar aqui dos lances, inclusive, para a gente resumir esse jogo, porque no primeiro tempo, meus amigos, a equipe do time do Cuiabá, lógico, foi superior no jogo, né? Foi superior em todo o jogo. Lógico, foi superior ao time do Flamengo, o time do Cuiabá. Chances de gol, inclusive, tivemos aí chances, né? Porque o Flamengo teve as chances de gol também, mas também o detalhe que nós vimos aí de alguns detalhes também, porque para a gente ver, porque
o time do Cuiabá começou muito bem, inclusive com os lances com o Raniel, ou com o Ranielli, né? Com o Raniel, inclusive, aos 2 minutos de partida, né? Que ele pegou a sobra na entrada da área, né? Bateu para fora, mas com perigo, a bola sai perto da trave esquerda do Matheus Cunha. Outro lance aos 4 com o Zeppelini, que chutou de longe, mas o Matheus Cunha defendeu com tranquilidade no meio do gol. Em sequência, 5, né, minutos, o Sobral avançou com liberdade, bateu pro gol para outra defesa do goleiro Matheus Cunha aos 5. E foi em sequência direto, né, inclusive. Também teve o lance do Flamengo, no lance com o Luiz Araújo, né, com o Luiz Araújo recebendo no mano a mano o Riquelme, sofreu falta, né, e na cobrança de falta o Cebolinha cobrou mal, né, aos 11, baixo, e o Sobral tirou perigo na área, né. Teve ainda com o Gerson, né, com os 12 minutos que carregou até a linha de fundo, mas foi bloqueado na hora do cruzamento. No minuto seguinte, aos 13, com o Cebolinha dominou mal, entrega de graça para o Davidson, e o Ayrton Lucas fez falta, né? Então, o detalhe, nesses minutos, né, a equipe do time do Flamengo, o Flamengo errava tanto passe, né, errou passes, né, que a gente vê aí, inclusive com o Cebolinha não rendendo ainda, né? Não rendendo nessa equipe do Flamengo. Não rendendo, né, nessa fase dele no Flamengo, para mim, não está rendendo. Essa é a grande realidade, né, inclusive. Então, a equipe do time do Cuiabá seguia nos ataques, né? Por exemplo, o Cepelin cobrou a falta cobra para trás, em jogada ensaiada, o Riquelme arriscou o chute da entrada da área, mas é bloqueado pelo Cebolinha aos 15 minutos de jogo. E aí teve aí também o detalhe que o Pablo, meus amigos, né, o Cepelini cobrou o escanteio, o Pablo tirou de cabeça, a bola volta para o Cepelini, cruza de novo, mas o Pablo tirou mais uma vez pelo alto, 17. O ataque do time do Cuiabá era grande, mas o Flamengo só deu o primeiro chute para o gol somente aos 21 minutos de partida. A pressão do Cuiabá era muito grande, o Flamengo não ia para o ataque para tentar conseguir trocar passe e chutar para o gol. E aí o Davi Luiz recebeu na intermediária, arriscou o chute de longe para a defesa do Walter, na primeira finalização do Flamengo no jogo, né? E teve mais pressão do time do Cuiabá com o Ranieri chutando de longe, no cantinho, e o Matheus Cunha foi buscar aos 22, no mesmo minuto com o Creyson, que pega na sobra do escanteio, arriscou na entrada da área, a bola desviou em Cebolinha e saiu por cima do gol. E aí a pressão continuava na equipe do time da equipe do Cuiabá pelos ataques, né? E continuava de uma cobrança de escanteio e a defesa do Flamengo com Pablo e Davi Luiz, né? Olha só isso. E o Flamengo com os reservas que não se entendiam, né? Com Cebolinha cobrou outro escanteio, Pablo subiu no terceiro andar para tirar de cabeça, o Riquelme pegou a sobra e isolou os 25, né? E aí teve a parada técnica para a hidratação, né? E aí, meus amigos, temos aí nos lances, né, que teve a pressão da equipe do time do Cuiabá por conta, né, dos toques de passes da equipe do time do Flamengo que não foram concluídas, e o time do Cuiabá vinha para os contra-ataques de uma forma intensa, né, que a equipe do Flamengo troca passe, não tendo um meio de campo para criação de jogadas. Isso acabou tendo prejuízo muito grande pelo lado da equipe do time do Flamengo. Essa é a realidade. E outro lance aos 31, com o Cepelini, cobrou um escanteio, que o Pablo tirou também de cabeça, o Riquelme pegou a sobra, bate travada, e a arbitragem marcou o impedimento do jogador Davidson. E também, aos 3 minutos depois, o Creyson parte do mano a mano com o Pablo na área, mas o zagueiro consegue o desarme na sobra, o Riquelme pega de primeira e mandou no cantinho para a grande defesa do goleiro Matheus Cunha, no lance aos 34. Então, teve mais um lance com o Cepelini, que recebeu o lançamento no lado da área, escorando por meio, mas não encontra ninguém. Também no lance do Ayrton Lucas aos 40 minutos. Não conseguindo também no lance, inclusive o Ayrton Lucas apostando na corrida com o Matheus Alexandre, que ganha, que fez o corte, né? Não conseguindo trocar passes, e também com o Davidson, que foi lançado no contra-ataque, mas ele não evita a saída de bola na lateral.
né? Teve outros lances com o Creyson, com o Cepelini, por exemplo, em uma cobrança de falta aos 44 minutos, mas o Papo tirou de cabeça, né? O Creyson que teve o lance, né, inclusive, e aí teve mais um lance, e também o time do Flamengo teve quase fez o gol aí, aos 47 minutos, uma grande chance de gol da equipe do time do Flamengo, que após rondar na área, o Guilherme Varela vai ao fundo, cruzou, Ayrton Lucas escora e o Pedro dominou no peito e finaliza de bicicleta, quase Gerson alcança para completar a rede, né, dos lances, né, os lances de lampejo na equipe do time do Flamengo no jogo. Dos lances de lampejo na equipe do time do Flamengo no jogo. E aí, o Flamengo não se encontrou na primeira etapa, inclusive teve uma situação, aí teve a substituição polêmica, por sinal, porque o Ayrton Lucas foi sacado do time, entrou o Alan. Aí teve a situação que o Thiago Maia estava na lateral esquerda, e aí o time do Cuiabá teve aí abrindo o marcador no jogo com o Cepelini levantando a bola na área. Davi Luiz desviou e a bola cai nos pés do Matheus Alexandre, e o lateral tem tempo de dominar para chutar sem chances para o Matheus Cunha. Aí o time do Flamengo desandou, né? O Matheus Alexandre, que fez o segundo gol dele no campeonato, né? Com a camisa do Cuiabá, melhor dizendo, e a equipe do time do Flamengo tentando corresponder com o Guilherme Varela, que vai ao fundo e cruza, mas o Marlon tirou de cabeça, né? E a equipe do time do Flamengo teve outro lance, do Cebolinha cobrando a falta na área, a bola espirra e caiu, a feição para o Gerson, que chutou, foi bloqueado aos 4 minutos de jogo, né? E também outro lance com o Luiz Araújo, que cobrou fechadinho, né, direto nas mãos do goleiro Volta. E aí tomou mais um gol do lance do Creyson, né, aos 8 minutos, de uma jogada do Cuiabá, né, tabelando com o Davidson, passa como quer em cima do Davi Luiz, na área, e bate no contrapé do goleiro Matheus Cunha, fazendo 2-0. E aí a equipe da equipe do time do Cuiabá indo muito bem, né? O time do Flamengo estava mal no primeiro tempo e não conseguia voltar para o segundo tempo, né? E aí teve aí mais uma vez aos 11 minutos, com o Cebolinha cruzando na área, mas direto para as mãos do Walter. A equipe do Flamengo não se encontrava na partida, o time do Cuiabá tendo também dentro de uma situação também, até um drible do Sobral em cima do Thiago Maia na lateral do campo, né? Um chapéu em cima do lateral, do meio campo, o volante, né? E aí o time do Flamengo não se encontrava na partida. E aí, aos 14 minutos, o treinador, o Jorge Sampaoli entrou, o Sampaoli tentou fazer algumas mudanças, o Wesley e o Bruno Henrique entraram para a saída do Varela e do Everton Cebolinha. Aí, né, que a equipe do time do Flamengo tentando conseguir alguma coisa com os titulares, né? E aos 16 com o Davidson, que virou zagueiro, né? Tentando ajudar a defesa nas bolas aéreas, né? E aí que seria um golaço, inclusive, do Luiz Araújo, né, pelo Flamengo aos 18, né? O Luiz Araújo fez uma linda jogada individual, carregando pelo meio, bateu na entrada da área, no ângulo, mas o Walter foi buscar, né? Inclusive. Então, teve essa situação. Teve aí também do lance também, né? Teve um lance também aí do Davi Luiz, que levantou na área, Pedro cabeceou para a defesa segura do Walter aos 22, né? E também teve uma boa chegada na equipe do time do Cuiabá, com o Jonathan Cafu, que fez a jogada e invadiu a área, tocando para o Davidson, que ajeitou o chute do Sobral, a bola desvia e sai para escanteio. Aí teve as entradas do Lacerda e o Wellington Silva para as saídas do Creyson e do Jonathan Cafu, e o Lucas Mineiro entrando no lugar do Cepelini. E aí a equipe do time do Cuiabá tentando fazer o lance, né? E até o Thiago Maia deu um troco, né, que dominou bonito, dando drible em cima do Wellington Silva. E aí teve a situação do Alan, né, que o detalhe que não conseguiu jogar bem nos últimos jogos, né, o Alan, que errou o passe para o Thiago Maia, que a torcida reclamou, né? E aí teve aí o Wendel no lugar do Riquelme na equipe do time do Cuiabá, né? E também teve o lance do Bruno Henrique, inclusive, que experimentou na entrada da área, né? E soltou uma bomba que explode no Matheus Alexandre aos 30 minutos. Aí teve aí o Felipe Augusto no lugar do Ranieri,
E aí, para fechar o marcador com o jogador Davidson, né? Para fechar o marcador, né? No lance do Davidson, né? O Wellington Silva fez uma jogada, passou fácil pelo Alan e cruzou na medida para o Davidson só para completar na rede 3-0, né? E teve aí o lance também que o São Paulo entrou com o Igor Jesus no lugar do Gerson, né? No segundo tempo. E aí o Davidson tem de tudo, né? É a situação aí de tudo que acontece, né? De vibração, né? Mas tirando uma onda, né? Mostrando a tatuagem, né? Na tatuagem da Libertadores e tal, né? É a zoação, né? A zoação que faz parte, né? A zoação que faz parte, né? Tirando uma onda, né? Inclusive. Então, teve aí a situação dele, 19º gol dele com a camisa do Cuiabá, o 8º do campeonato, né? E o 4º do atacante diante do Flamengo, inclusive, né? 3 pelo Palmeiras e 1 pelo time do Cuiabá. E aí teve a situação também, né? Teve aí no final da partida, né? Teve no lance aí que ficou caído no chão, pedindo falta e tal, para segurar o jogo, inclusive, né? Que a torcida que levantou a torcida também, inclusive, né? E aí, meus amigos, a irreverência dele, né? Irreverência, né? E a irreverência do Davidson. Então, os amigos, a equipe do time do Cuiabá conseguiu de uma maneira merecida, né, essa vitória, né? E no último lance, o Davi Luiz fez um lançamento e deixou o Pedro na cara do gol, né? Lógico, né? Falando aqui do Davidson, do Davidson, inclusive, que teve aí o lance dele, né? E lógico, né, mostrando a tatuagem da Taça Libertadores e tal, né? Inclusive, mas na entrevista no pós-jogo ele colocou panos quentes, tá, pessoal? Botou os panos quentes, inclusive. Já o Pedro, né, que é o personagem envolvido nessa história durante na última semana que aconteceu, né, e ganhou, ele foi titular na vaga do Gabigol, mas o atacante não conseguiu produzir muito. 3 finalizações, 2 delas chances de gol, uma bicicleta no primeiro tempo, que eu já tinha falado no último lance do primeiro tempo, e uma claríssima cara a cara com o goleiro, que nós vamos falar aqui, né, do lançamento do Davi Luiz e deixou o Pedro na cara do gol. Ele ganhou do zagueiro, finaliza de calcanhar para a defesa parcial do goleiro. Na sobra, o Vitor Hugo tentou, mas o Imperiur, né, o zagueiro da equipe do Cuiabá, chega primeiro para evitar o gol de honra do Flamengo, inclusive. Então, aos 50 minutos de jogo, no último lance de partida, para terminar a partida, né, de uma maneira, assim, para o torcedor do Flamengo, de uma maneira fechatória, porque o time do Flamengo teve tudo para conseguir a vitória, mas eu não acredito eu não acredito que o Flamengo escolha jogos. Eu não acredito nisso, porque é um detalhe muito importante dizer isso, porque é uma situação que a gente vê que o Flamengo precisa entender que a importância dos campeonatos. Eu não acredito que é uma importância falta esse mecanismo de esquema tático vencedor. Falta essa situação. Para mim, isso, a minha opinião, isso. Falta aquele esquema tático vencedor, certo? Aquilo que a torcida quer ver. Então, isso que falta para o Flamengo. Né? Importante aí. Então, vai enfrentar contra o Olímpia do Paraguai no jogo nesta quinta-feira, um jogo complicado, não vai ser fácil. Né? O jogo foi 1-0 no Maracanã, então vamos ver o que vai acontecer lá no Defensor del Chaco, não vai ser jogo fácil. Então, meus amigos, é complicada a situação do Flamengo e tentar se preparar para esse jogo de quinta-feira, porque é uma situação bem complicada. Tá bom? Então, temos aqui o jogo do Flamengo do Campeonato Brasileiro na próxima semana, no próximo domingo, diante do São Paulo no Maracanã, às 6h30 da noite. Então, vamos ver o que vai acontecer nesse jogo entre Flamengo e São Paulo. Flamengo e São Paulo no Maracanã às 6h30 da tarde. Correto? Estamos encerrando a nossa participação de hoje no pós-jogo aqui no Conversa de Torcedor. Muito obrigado pela sua companhia. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube e também fortaleça nosso trabalho. E ainda acompanhando pelas outras redes sociais do nosso programa Conversa de Torcedor, no Facebook, também no Instagram, @Conversa de Torcedor. E não esquecendo também de acompanhar
né? Não esqueçam de acompanhar o Conversa Torcedor Notícias, terças e quintas-feiras, a partir das 18 horas, e também acompanhando todo sábado, a partir das 11 da manhã, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração. Com certeza, acompanhando pelas plataformas digitais no YouTube, na rádio NSC 98.7 FM, também pelo site radioNSC.com e também pela RadNet. Repito, no YouTube do Conversa de Torcedor. Fiquem ligados aí, que nós estamos aí falando muito sobre o futebol do Rio, falando aí do futebol internacional e também no esporte em geral, ok? Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso pós-jogo do Conversa de Torcedor. Valeu, galera! Tchau, tchau!